Fala galera, boa noite. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma solução de log, né? Uma solução de log da própria Fortinet, mas isso também, né? Sempre falando que é uma solução de toda a questão de cibersegurança, ela precisa ter um repositório de log para que tudo aquilo que acontece com relação à cibersegurança, com relação a eventos de segurança, ele possa ser consultado, ou até mesmo utilizar isso como ferramenta para descobrir aonde o determinado tipo de evento aconteceu, por onde que veio, por qual ferramenta que veio, ou enfim, né? Então você precisa ter um repositório de log para fazer esse tipo de consulta. Pensando na Lei Geral de Proteção de Dados e da Lei do Marco Civil, né, hoje toda empresa que fornece acesso à internet para seus usuários dentro dentro da sua corporação, até mesmo para visitantes que chegam na empresa, para fornecedores, você precisa ter o registro disso, né? Pela lei 12965, né, que é do Marco Civil, você precisa ter isso pelo menos durante um ano, caso, né, a Polícia Federal ou alguém solicite os dados de quem fez esse acesso, né? E porventura também, se teve algum acesso indevido dentro daquela empresa ou dentro do ambiente que está fornecendo acesso à internet, né, você tem que ter esse dado para se proteger, né? A empresa tem que se proteger, ela tem que realmente garantir que tudo aquilo que aconteceu dentro dela não foi ela o responsável, e sim alguém que utilizou aquele e-mail, né? Então, por isso a importância de nós termos usuários, né, registrados. Então não é simplesmente você dar um voucher para o cara acessar a internet. Você tem que saber quem que está utilizando esse voucher, né? Como é que você faz esse casamento do voucher para que ele possa acessar a internet? Então, sei lá, numa planilha, é algo que você, no momento que ele entrou na empresa, ele fez um cadastro, né? Mas isso é muito moroso, isso depende muito ainda da questão humana da coisa. Então você precisa realmente ter maneiras de que isso aconteça de forma automática, que você realmente saiba quem está utilizando aquele acesso dentro da empresa, ou seja lá onde for, né? Quando a gente vai num shopping, lá a gente tem que dizer o nosso e-mail, o nosso CPF, né? Quem somos nós ali para utilizar o recurso do shopping. Que se porventura você está fazendo algum acesso que é indevido, né? Por exemplo, um site de pedofilia, né? O shopping saiba que não foi ele que acessou, foi alguém que utilizou o acesso dele para fazer aquilo, né? Obviamente que se é um shopping que tem um controle mais rigoroso com relação à segurança, isso não aconteceria, né? Esse tipo de acesso não aconteceria lá. Mas, né, a gente sabe que em muitos lugares isso é liberado e aí a pessoa vai utilizar um meio público para de repente fazer algo que é indevido e vai contra as normas aí do que a gente acha que é certo, né? Então, é por isso que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma ferramenta da própria Fortinet, que é o Forti Analyzer. Existem outras ferramentas no mercado, obviamente, existem outras ferramentas de outros fabricantes, tá legal? Então a gente vai falar aí um pouquinho sobre ele. Então, lembrando, pegar aqui eu gosto de fazer o meu desenho, né? O meu desenho. E no meu desenho eu quero mostrar como é que é feito aí, né? Independente da solução que a gente vai falar de cibersegurança, como que é feito ali a junção, né? O recebimento de todos os eventos que acontecem dentro de uma infraestrutura de rede ou uma infraestrutura de cibersegurança. Geralmente, né? Quando você tem aí um ambiente que já é um pouco mais maduro com relação à cibersegurança, ou até mesmo um ambiente que o cara já tem alguns firewalls, né? E de certa forma ele já tem um repositório de log. O que que acontece? Vou mudar minha tela aqui. Então, vou mudar minha telinha aqui para fazer um desenho realmente de como funciona hoje as infraestruturas com relação à questão de log. Geralmente, né, as empresas ela tem lá um firewall, né, ou tem alguns dispositivos de segurança, né, pode ter um firewall, enfim. E esse firewall, geralmente, ele manda informação para um repositório de logs, né? Pode ser um syslog server, né, pode ser um syslog que ele pega ali os dados puros, né, que são produzidos pelo firewall ou por outros dispositivos na rede, e ele consegue tratar de uma forma diferenciada com relação a isso. Dispositivos que conseguem tratar com, com os dados de syslog, geralmente são o CIEM, né? A Fortinet tem o FortiCIEM, mas tem o QRadar,
tem o Splunk, que é uma distribuição open. Então, você consegue utilizar alguns itens como esse para, de repente, formatar o relatório do jeito que você quer, né? Então, eu, em cima desses dados puros, eu posso montar o relatório da melhor forma que eu quiser, desde que eu entenda como esses dados chegam para mim. Então, o Firewall aqui, ele tem vários tipos, né, de logs que são gerados. Então, tem log por VPN, tem log de interface, né? Tem log de policy, de regras, né? Tem log de UTM, né? Eventos UTM como IPS, antivírus, Web Filter, por exemplo, né? Web Filter, controle de aplicação, entre outros, app control, entre outros. E todos esses logs aí, eles são, né, toda vez que um dado dá algum match ou esse dado é gerado dentro do firewall ou dentro de outro dispositivo, ele é enviado para um syslog server, né, ou para um dispositivo que vai fazer o entendimento de todos aqueles dados que são gerados por um determinado dispositivo de segurança. No caso da Fortinet, a Fortinet ela tem o que a gente chama de, como toda a solução da Fortinet, o FortiAnalyzer. E o que é o FortiAnalyzer, né? Como já diz, o Forti é da Fortinet, mas o Analyzer é que ele faz a análise dos dados que são gerados pelas soluções da Fortinet. Fortinet tem várias soluções de cibersegurança, né? A mais conhecida dele é o Firewall, mas você tem lá o FortiWeb, né? Que é o Firewall de aplicação, né? Eu coloquei o FortiWeb. Você tem lá o EMS, que é o endpoint, né? O que faz a segurança de endpoint. Você tem lá o FortiCIEM, por exemplo, que faz a correlação de logs, né? Então tem várias soluções da Fortinet que podem enviar os dados diretamente, né, para o nosso analyzer. Então o analyzer, em cima desses dados que ele recebe, ele pode ali, você pode ter uma visibilidade mais legal daquilo que está sendo gerado no FortiGate, né? Um dashboard um pouco mais clean, um pouco mais usuário, né? Para você ter uma visibilidade melhor, tratar de uma forma mais tranquila, né? Não diretamente no Fire, mas numa forma que você possa gerar relatórios. Ele tem uma infinidade de relatórios que podem ser gerados baseado nos dados que são gerados pelo FortiGate, né? Ou por outras soluções, como eu disse aqui anteriormente. E dessa forma também você pode, né, de repente, mostrar o que mais de eventos aconteceram dentro da tua infraestrutura e até mesmo tomar ações relacionadas a tudo aquilo que aconteceu. Então, se porventura você está tendo uma quantidade muito grande de acesso a sites indevidos, por exemplo, o analyzer pode ter um relatório e falar assim, ó, o cidadão ou a minha infraestrutura, a minha corporação, ela está tendo acessos a muitos sites que a gente acha que deveria ser bloqueado, né? Então, em cima disso, você consegue, por exemplo, justificar, né, um upgrade de firewall, justificar um upgrade de, de facilidades de cibersegurança, porque a gente sabe que o firewall ele pode ter outras funcionalidades e dessa forma você pode justificar isso. Você pode justificar a quantidade de pessoas que acessam o VPN, justificar quais tipos de soluções você pode, né, implementar ou aumentar dentro da sua infra de cibersegurança dentro da empresa, baseado em tudo aquilo que é gerado dentro da sua rede. Então, isso hoje é importante, né, para quem faz a gestão, para quem gere uma infraestrutura de cibersegurança, e é importante também para quem é dono do negócio, né? Então, dono do negócio, eu digo, quem são os diretores, quem são os responsáveis, né, os CISOs, as pessoas que são responsáveis pela parte de cibersegurança de uma determinada empresa. Beleza? Por enquanto aqui está tudo tranquilo, está fazendo sentido, está dando para entender o que a gente tá falando aqui. Se não der, vocês podem me falar, podem me xingar aqui, eu estou aqui pronto para ajudar vocês nesse sentido, tá? Então, lembrando, né, que desculpa, o Forte Analyzer, ele é parte do que a gente falou, né? Para quem não teve a oportunidade de participar da nossa live na semana passada, ele é parte aí do Security Fabric, né? Então, Security Fabric é aquele conceito que o próprio Gartner ele falou que é o que? Você ter um Cyber Security Mesh, ou você ter uma arquitetura de cibersegurança onde
você tenha visibilidade de tudo aquilo que acontece dentro da sua infraestrutura com todas as suas soluções de cibersegurança. E no caso da Fortinet, né, para que você tenha o Security Fabric, para que você inicie essa malha de segurança, você precisa, né, pelo menos ter duas coisas, um FortiGate e o FortiAnalyzer, né? O FortiAnalyzer é esse cara aqui que a gente vai ver um pouquinho com cuidado, ver o que ele faz, o que ele pode trazer de benefício. O FortiGate é o nosso firewall velho de guerra que a gente vê direto aqui, né, nas nossas lives, a gente já falou bastante sobre ele, né, e ele traz aí a segurança para dentro de uma infraestrutura, né, e também ajuda aí no controle do tráfego que vai para a internet ou faz o tráfego internamente dentro da rede, tá? Então, o Forte Analyzer aqui, deixa eu só pegar minha canetinha, que minha canetinha sumiu aqui. Deixa eu pegar a canetinha aqui, aí fica mais fácil da gente conversar. Então, o Forte Analyzer, né, ele é conectado através de uma função, né, depois da versão 6.6.2 da Fortinet, ele criou uma estrutura onde sempre quando você vai conectar um analyzer dentro da estrutura de segurança dentro da rede, você utiliza um conector dentro do próprio firewall. Então, como eu disse, para você montar essa estrutura, você precisa ter pelo menos um FortiGate e um FortiAnalyzer. Aí você pode estar se perguntando, pô Sabino, mas então se eu quiser utilizar o Analyzer e eu só tenho o EMS, eu preciso obrigatoriamente ter o FortiGate, né? Não, né? Você pode fazer o envio de log diretamente para o Analyzer. Obviamente, quanto mais você utiliza a estrutura do FortiGate, mais você consegue ter visibilidade de tudo aquilo que acontece na tua infraestrutura. Tá? A Juju está pedindo para aumentar a tela um pouquinho. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês. Me digam aí se tá bom, né? Se ficou bom aí a tela para vocês, tá? Se não ficou, você me avisa que eu faço a mudança aqui, tá? Então, aqui no nosso Analyzer, né? Como é que eu faço a conexão do Analyzer? Eu vou pegar aqui uma tela também, vou pegar meu desenho, que eu gosto de fazer bastante no desenho. Quando você tem um firewall, por exemplo, da Fortinet, e você quer utilizar o Analyzer, o que você precisa fazer? Vou pegar o firewall aqui, né? E vou colocar, e quero colocar, por exemplo, um FortiAnalyzer, tá? O FortiAnalyzer, ele pode ser implementado de duas formas, né? Ele pode ser deixa eu colocar aqui, analyzer. Ele pode ser implementado de duas formas. Ele pode ser implementado num formato appliance físico. Ele é um appliance físico, então você compra uma caixa de analyzer, né? Onde ele tem algumas características, né? Ele tem lá, por exemplo, vou falar do Analyzer 150G. O 150G, né? Ele é um cara que ele pode receber por segundo, né? Desculpa, ele pode receber por dia 25 gigabytes de log, né? Então, 25 gigabytes de log. Você fala, nossa, 25 gigabytes de log é muita informação. Realmente é muita informação. Mas hoje, devido à quantidade de funcionalidades que a gente está tendo, quantidade de informações que a gente precisa reportar e precisa guardar, em muitos casos esse número ainda é pequeno, por incrível que pareça, tá? Então, toda vez que você vai fazer um dimensionamento de um Forte Analyzer, você tem que ver o que realmente esse Forte Analyzer vai monitorar ou vai coletar de logs, né? Então, a gente vai entrar um pouquinho no FortiGate para mostrar o que gera log para o Analyzer, né? O FortiGate tem algumas questões que você precisa configurar nele, que você vai dizer, isso aqui vai gerar log, isso aqui não vai gerar log. O que eu quero que gere log? Eu quero que o meu FortiGate gere todo e qualquer tipo de log, né? Hoje a gente sabe que é importante você ter todo tipo de log, mas você também consegue restringir e consegue manipular um pouco melhor para que teu analyzer seja um pouco mais, fique mais tranquilo, né? Mas sempre num dimensionamento, né? Quando você está tratando com uma empresa que está oferecendo uma solução como essa, você tem que falar, né? E pedir uma avaliação disso. Como é que eu dimensiono o Forte Analyzer? Né? Então, tudo depende da quantidade, qual tipo de, de funcionalidades que você vai ter no Firewall, quais são os dispositivos que a gente vai querer que o Analyzer faça a coleta de logs, então tem tudo isso. Né? Então,
O Analyzer, como eu, né, voltando para o Analyzer, você pode fazer o dimensionamento utilizando um appliance físico, né? Então, o appliance físico ele já vem com esse número de logs por dia aqui já pré-determinado, né? Ele já vem com esse número pré-determinado. Então, por exemplo, esse aqui é o 150G, o Forte Analyzer 150G. O Forte Analyzer 300G, se eu não me engano, eu acho que ele é 100 GB por dia, 100 gigabytes por dia, né? Se for o, acho que 800G, ele já tem 200 gigabytes dia, né? Então tudo vai depender da quantidade de firewalls que ele vai monitorar, a quantidade de recursos ali que vão estar conectados no Analyzer para que ele consiga monitorar, né? E é outro formato, esse é o formato físico, né? Que a caixa ela já vem pré-determinada. Depois vocês podem entrar ali na, como é que eu dimensiono o Analyzer? Você pode entrar no datasheet e ver, ele tem alguns modelos, né, que você consegue, dependendo da tua necessidade, consegue fazer essa a escolha de qual hardware você vai utilizar. Sempre pedindo alguém, né, que tenha especialidade ali, que conheça realmente a solução, para dimensionar a caixa certa para você, que senão pode estourar o número de log e você pode estar perdendo o log se você dimensionou de forma errada, né? Então, esse é para a parte física. Tem gente que prefere ter um appliance virtual, né? O appliance virtual você sobe ele numa VM, né? Pode ser uma VM, pode ser no Hyper-V, pode ser num KVM, né? E dessa forma né, você pode instalar num, por exemplo, num ESXi, o ESXi lá da VMware, né? Que é onde você é o virtualizador que você coloca lá um appliance virtual dentro dele, um appliance virtual do Analyzer, né? E aí você tem que ter o que de recurso lá? Você tem que ter o, o disco, obviamente, para você ter o repositório de log e também ver o quanto de gigabyte dia que você vai poder, né, trafegar naquela licença. O próprio Analyzer, né, o próprio Forte Analyzer virtual, um appliance virtual, ele te dá a opção, né, de você escolher qual que é a VM que você quer, quantos giga dia você quer, né? Então você pode fazer ali uma escala de 1 gigabyte por dia, daí você pode comprar uma licença de 5 gigabytes por dia ou 25 gigabytes por dia. Então tudo depende daquilo que você quer utilizar, ou aquilo que você precisa, tá? Então é isso que eu queria falar para você já no começo. Não é simples eu falar para você, então eu posso colocar qualquer Forte Analyzer na minha solução? Calma, né? Você tem que realmente ver quantos firewalls você vai ter na tua infraestrutura ou quantos dispositivos da Fortinet você vai ter na tua infraestrutura para dimensionar o tamanho correto. Não é uma conta fácil, né? E isso geralmente, né, você vai precisar de um parceiro ou você vai ter precisar do próprio fabricante para te ajudar no dimensionamento do Forte Analyzer. Mas o importante é você entender como, né, como ele funciona e como ele pode ser dimensionado, né? E isso alguém vai te ajudar, né? Se você não tem essa expertise ainda, né, você vai ter alguém que vai poder te ajudar e isso não hoje é um desconhecimento aí de todo mundo que está no mercado. Então sempre tem alguém, alguma empresa, algum distribuidor ou o fabricante mesmo vai poder te ajudar nesse dimensionamento, beleza? Então você consegue subir ele. Aí muita gente me pergunta: pô, Sabino, eu consigo subir ele para fazer testes em laboratório? Consegue também, tá? É, Você consegue subir ele, por exemplo, eu uso aqui na minha estrutura, eu tenho um ESXi, né? Então é um ambiente virtual. Mas eu consigo subir ele, por exemplo, num VMware Player, né? VMware Player, né? Você pode subir também, por exemplo, num VirtualBox, tá? Então você pode subir em qualquer um, porque ele é um appliance virtual, né? Então ele é por exemplo, é um arquivo lá .ova, né? E aí você consegue, né, ou utilizar o VirtualBox ou o VMware Player para fazer teste, por exemplo, né? Na nossa comunidade da HackOne, né, a gente utiliza ele dentro do IVNG, né? No IVNG a gente consegue, né, virtualizar o FortiAnalyzer e fazer a comunicação ali com os FortiGates dentro da topologia do IVNG, tá? Para quem ainda não conhece o IVNG, né, o IVNG é um virtualizador onde você pode utilizar várias imagens do mercado, não é só Fortinet, então você pode usar Cisco, você pode usar
Fortinet você pode usar Palo Alto, você pode usar Aruba, né? Criar topologias ali em cima de firmwares mesmo desses fabricantes que eu falei anteriormente, né? E simular ali uma topologia, né? Como se fosse o mundo real. Né? Então você consegue utilizar esse tipo de função, por exemplo, lá na Analyzer você consegue usar lá, você consegue usar outros firmwares, né? Outras imagens para poder fazer testes aí dentro do IVNG. Legal? Então, queria falar, né, inicialmente isso, né, então o Analyzer ele pode ser feito a instalação tanto no appliance virtual como no appliance físico, né, e agora eu quero mostrar para vocês aí como é que a gente pode configurar ele, né, a partir de um FortiGate e até mesmo como é a visibilidade dele dentro, né, das informações que ele pode nos fornecer quando ele já está instalado. Legal? Bota aqui para mim, hashtag tá fazendo sentido para que eu possa continuar da melhor forma possível. Vou responder aqui o Cristiano Miguel. Posso usar o Forte Manager como Forte Analyzer? Pergunta muito legal e eu vou responder já, tá? O Forte Manager, né? Para quem não conhece o Forte Manager ele é um gerenciador de firewall, né? Então o Forte Manager, o que que ele é? É um appliance físico ou virtual, assim como o Analyzer, né? Então, eu vou colocar aqui FMG, né? O Forte Manager ele é um cara que pode fazer gestão lá de vários files, né? De vários files. Então, ele pode fazer gestão de diversos files. E qual que é a vantagem? A gente já falou do Forte Manager aqui, de uma gestão centralizada, numa outra live, se eu não me engano, tá? A vantagem é que, se você, por exemplo, a partir do Forte Manager, quer bloquear, por exemplo, o WhatsApp, né, em todos os firewalls, você, dependendo de como você configurou aqui o Forte Manager, né, ele vai, num clique ali, mandar isso para todos os firewalls. Né? Então, num tempo muito pequeno, né, que eu posso falar um tempo aí de uns 20 segundos, ele nesses três firewalls ele já é aplicado essa função que a gente colocou. Né? Então, o Forte Manager ele faz isso. Para quem não conhece o Forte Manager, tá? Além disso, o que que é o Forte Manager? O Forte Manager, como ele é o gerenciador, ele também tem a função, obviamente, de analyzer. Então a pergunta foi bem perspicaz ali, porque ele tem um módulo analyzer. Que daí vai acontecer o seguinte: pô, Sabino, eu já tenho o Forte Manager, o meu Forte Manager tem uma licença monstro e eu quero que ele seja o analyzer. É possível? Totalmente possível e ele tem essa possibilidade quando o Forte Manager ele é licenciado. Mas acontece o seguinte, muitas vezes o Forte Manager, ele pelo fato dele estar gerenciando muita coisa, a quantidade de log dele estoura, né? Estoura que eu digo, ele não consegue mais, a licença dele não suporta, desculpe, aquela quantidade de dispositivos. E aí ele começa a comer log, né? Então, tudo que é mais velho, ele vai jogando fora, vai descartando. E para você licenciar o Forte Manager para log, é muito mais custoso do que se você tivesse um Analyzer. Né? Então, geralmente, quando alguém tem um Forte Manager, por mais que ele tenha a função de Analyzer, né, eles colocam no projeto, e até uma melhor prática, você ter o quê? Um Analyzer específico para log, né? Não utilizar o Forte Manager para isso. Então, o Forte Manager ele tem essa possibilidade, tem essa capacidade, não é que ele não tenha capacidade, mas é que se você tiver que aumentar a quantidade de log por dia no Manager, vai ficar muito mais custoso se você utilizar o Analyzer. Beleza? Então era isso que eu queria falar aqui rapidinho, mas dá para fazer, tá? Ele tem lá um flag no próprio Manager falando assim, ó, só habilita o Analyzer, ele vai ter lá o perfil do Analyzer para você utilizar. Beleza? Então, feito isso, né, a gente vai para o nosso Analyzer, né, que é o que a gente vai falar aqui hoje. E antes da gente ir para o Analyzer, a gente tem a opção de, dentro do FortiGate, para quem nunca viu o FortiGate aqui, né, o FortiGate é o firewall da Fortinet, o FortiGate ele tem algumas opções aqui de configuração, né, e ele tem um item aqui que a gente chama de Security Fabric, né, que é o nosso, eu sempre vou falar sobre o CSMA, né, o Cyber Security Mesh Architecture, né, que é a malha de cibersegurança, né, que o próprio Gartner criou esse conceito,
dizendo que é uma melhor prática hoje para a parte de segurança e é uma tendência para os próximos anos aí, tá? Então, o Cybersecurity Mesh é onde a gente vai configurar ali o nosso analyzer, né? E na solução da Fortinet, a gente tem aqui os conectores do Fabric, né? Então, tudo que é relacionado à função da Fortinet, a gente tem a opção de fazer essa configuração. Então, você pode ver que aqui, ó, nós temos o FortiAnalyzer Login. É um item já que ele já vem pronto, que se você clicar 2 vezes, ele vai te falar assim, ó, qual é o IP do teu analyzer, né? Aqui você vai colocar o IP do teu analyzer, né? No meu caso aqui, como ele já está conectado ao meu analyzer, ele já me dá algumas informações referente ao analyzer. O quanto de espaço em disco eu tenho, né? O quanto eu estou utilizando, né? E o quanto ainda, né, eu posso utilizar aí em cima daquelas configurações que eu coloquei, tá? Então, ele me mostra aqui que eu tenho um domínio administrativo. A gente já vai ver no Analyzer o que que é esse domínio administrativo, né? Qual que é o domínio administrativo, que é o root, né? Então, a gente vai entender por que que é domínio administrativo, tá? É, o quanto eu posso usar no analítico, a gente vai ver também o que que é o analítico e o quanto que eu posso usar no archive. A gente vai ver a diferença dos dois, tá? Então, você vai ver que é simples de fazer a conexão e a utilização do Analyzer na conexão com o FortiGate, principalmente. Então, aqui você vai colocar lá o IP do Analyzer, né? E ele vai te dar a opção aqui. Se você quer mandar os dados do teu equipamento em tempo real, a cada minuto ou a cada 5 minutos. Então, tudo aqui é você que escolhe, né? No meu caso aqui, como é um ambiente mais controlado, eu estou mandando em tempo real, né? Então, tudo que acontece nesse firewall que eu estou mostrando aqui para vocês, automaticamente aparece lá no Analyzer, né? Mas eu posso mandar a cada minuto ou a cada 5 minutos, tá? Então, estão dizendo aqui que agora está cortando. Vou diminuir um pouquinho aqui, gente. Vão me dando feedback aí. Tá, legal. Tá, diminuiu um pouquinho aqui, cortou um pouco do lado direito, né? Então eu diminui aqui para vocês. É, deixa eu diminuir mais um pouquinho para ficar legal aqui, eu vejo na minha tela. Aí, legal, perfeito, tá? Então aqui ele me dá essas opções, dá o tempo que eu quero mandar, né? E ele me diz aqui qual o certificado que eu estou utilizando entre o FortiGate e entre o Analyzer, né? Fazendo o desenho aqui, então a comunicação entre, né, o Firewall e o FortiAnalyzer o faz aqui, né, é uma comunicação segura, né, então ele garante a integridade desses dados e por isso que você pode, por exemplo, uma comunicação entre o FortiGate e o FortiAnalyzer ser transmitida pela internet, porque ele tem toda uma questão de segurança que você habilita diretamente na interface dele, tá? Então, aqui no nosso firewall, a partir do momento que eu coloquei o IP, geralmente quando você vai criar um novo conector, é só simplesmente colocar o IP, se tudo estiver certo, ele vai aparecer lá no Analyzer, né? Quando você tem o Analyzer, né, quando você faz isso, né, coloquei o endereço IP e dei um OK, o que que ele vai aparecer para você, né? Ele vai aparecer um sininho aqui, né? Então aqui quando a gente deixa eu sair aqui do nosso Analyzer para mostrar a tela inicial dele, né? Na tela inicial dele, uma vez que ele já está configurado, né, você pode colocar demo aqui. Uma vez que ele está configurado e você fez aquela configuração lá no FortiGate, né, principalmente no FortiGate que vai fazer que você quer integrar no FortiAnalyzer, ele vai aparecer para você aqui ó, no sininho, que não está aparecendo aqui para vocês. Deixa eu diminuir um pouco mais aqui. Legal, beleza, né? Ele parece um sino aqui, ó, aonde nesse sino ele vai falar assim, ó, tem um dispositivo que não está autorizado ainda, né? E aí, a partir do momento que você clica no dispositivo e você vai fazer a autorização dele, quer dizer, ó, ele vai aparecer aqui para você, o FortiGate, enfim, né, que está aparecendo para mim aqui, ele não está autorizado. Você quer autorizar esse cara? Você vai simplesmente clicar nesse cara e vai dar um authorize, né? Aí ele vai dizer algumas coisas para você, que você quer realmente autorizar, quer que o nome dele seja esse mesmo nome que está aparecendo aqui para você nesse momento, você quer colocar num domínio administrativo específico, se você der um OK aqui, ele vai fazer essa modificação,
né, e vai colocar o dispositivo lá na lista de dispositivos gerenciáveis. Então ele vai ficar aqui, ó, nessa lista aqui, ó, de todos os logins. Então de todos os dispositivos aqui que estão gerenciáveis, tá? Então é isso que ele aparece aqui no momento que você faz a adição desse dispositivo lá. Legal? Então, colocou ele aqui, ele já está pronto para ser gerenciado diretamente, né? O FortiAnalyzer já tem a visão de tudo que acontece no FortiGate. Eu vou pegar aqui aqui eu peguei um analyzer que é disponível na internet para quem quer acessar o Analyzer que está disponível na internet, ter um pouquinho mais de visibilidade. No final da live eu vou colocar o link aqui que você consegue acessar, né, o Analyzer e verificar ali os dados em tempo real, verificar algumas coisas que você consegue ter esse acesso e ficar um pouquinho mais ambientado, né, do que realmente é o Analyzer, tá? Então, aqui no meu Analyzer, eu vou entrar aqui no Analyzer que está no Firewall que eu estou utilizando aqui, né? Ele pega todas as informações que são vinculadas a um firewall que está, né, conectado nele ou os dispositivos que estão conectados nele. No caso desse analyzer, eu tenho apenas o meu firewall aqui, né? Então esse firewall aqui é o que está, né, recebendo ou está enviando os dados aqui para o analyzer. Então, onde a gente fala aqui que é o Device Manager, é onde vai ter todos os dispositivos que são gerenciados pelo analyzer. Então, nesse ponto aqui, ó, que até é importante mostrar, né? Ele mostra qual que é o IP do analyzer, qual que é a plataforma que é desse firewall que está vinculado ao analyzer. Então, aqui você pode ver que ele é um FortiGate VM, né, 64. Como que o log ele está configurado? Então, aqui a gente pode ver que, ó, aqui o log está configurado em tempo real. Não foi aquilo que a gente viu agora lá na configuração do FortiGate? Foi isso, né? E qual que é a média de logs por segundo que estão sendo enviados do firewall para Analyzer, né? E isso é um ponto importante para dimensionamento, né, dessa solução. Então, às vezes, você fala, putz, eu não sei quantos logs por segundo, quanto é enviado de logs aí por segundo do meu firewall, da minha solução para um Analyzer. É possível você utilizar uma demo, né, e fazer a utilização, né, desses itens aqui para fazer o dimensionamento da sua solução. Ponto importante, ponto que é interessante. Sabina, eu queria utilizar o Analyzer para eu fazer testes aqui no meu ambiente, no meu VMware, no meu VirtualBox, no meu ESXi. Como é que eu faço? Você pode baixar o Analyzer diretamente do portal da Fortinet, tá? E utilizar a conta lá que você tem dentro da área de suporte. Para quem nunca acessou a parte de suporte da Fortinet, tá? A parte de suporte da Fortinet aqui, ó, ela ela tem aqui deixa eu aumentar um pouquinho aqui, um pouco mais aqui, tá? Ela tem a parte que você, né, para quem já tem acesso aos recursos da Fortinet ou quem já fez alguma certificação da Fortinet vai ter acesso a essa área de suporte, tá? E a área de suporte é aqui, ó, você vem, né, suporte.fortinet.com, né? Para quem não tem acesso, você pode se registrar e criar o teu acesso, obviamente com o melhor com um e-mail da empresa, mas se você não tiver, pode ser com o teu pessoal também, né? E aí, em cima disso, você pode ter acesso ali a algumas funcionalidades da área de suporte. Para quem é parceiro da Fortinet, isso já está liberado e aí você pode fazer o download dos firmwares ali de uma forma natural. Legal? Então, utilizou o Analyzer, você pode utilizar o Analyzer aí facilmente dentro da tua infraestrutura, sem a necessidade de você fazer aquisição de uma licença, né? Então você tem o limite de 1 GB por dia, né? E até, se eu não me engano, posso estar falando besteira, 500 GB de repositório de log, né? Então você pode usar essas duas funções para você fazer seus testes aí, às vezes fazer um laboratório, brincar com o Analyzer. Então você tem essa possibilidade de uso aí, tá? Então, tendo isso, né, já certo, falou, pô, Sabino, meu sonho é botar o Analyzer com FortiGate. Então, é só pegar, baixar a imagem e fazer essa configuração que você vai conseguir ter essa possibilidade, né, de fazer esse teste e até mesmo se preparar, de repente, para a certificação NSE 5, que é que o Analyzer é parte dela, tá? Então, coloquei o Analyzer,
tá aqui, tá pronto. O que que eu já tenho de possibilidade? A gente viu aqui que ele tem alguns menus, né? Eu tenho lá o FortiView, o LogView, FabricView, uma parte de SOC agora que é bem legal e a parte de relatórios, tá? O FortiView, para quem já está acostumado com o FortiGate, né, basicamente ele tem todas aquelas informações que a gente viu que a gente tem no FortiGate. Ele fala, ô Sabino, eu nunca vi o FortiGate, cara. O que que é esse FortiView? Então, o FortiView é tudo aquilo que está acontecendo no momento do firewall, né? Então, o quanto de aplicação está acontecendo, o quanto de... quais são os usuários que estão utilizando recursos da rede, quais são as aplicações que estão utilizando mais recursos da rede, quais são os dispositivos que estão dentro da minha infraestrutura. Então, se eu pegar aqui o FortiView do meu firewall, por exemplo, né? Eu posso ver aqui em dashboard, ó, eu tenho vários dashboards de FortiView. Tenho FortiView por Sources, Destination, Application, Websites, né? Então, vou pegar por Sources, né? Por exemplo, origem, né? O que que eu tenho de FortiView Sources, né? Então, eu tenho aqui todas as máquinas que estão ocupando recurso da minha rede no momento, né? Se eu tenho ele integrado com o meu Analyzer, o meu Analyzer já manda uma resposta para trás dizendo, ó, cara, esse dispositivo ele tá com um risco crítico, né? Esse aqui eu deixei de propósito porque eu deixei o torrent habilitado, né? E o torrent, né, um torrent no endereço específico, ele já sabe que é um botnet e ele sabe que ele está fazendo um acesso indevido e ele é um grande é um grande dispositivo que pode trazer algum problema para dentro da minha infraestrutura. Então, por isso que ele está sinalizando isso para mim. Então, ele faz esse levantamento aqui de tudo que está acontecendo na rede, né? E esse mesmo FortiView Sources, eu posso ver aqui, por exemplo, no Analyzer, né? Então, muitas vezes o Analyzer ele é utilizado para quê? Né? Para quem trabalha, por exemplo, no SOC, né? Quem trabalha num NOC, né? Que é justamente o cara não tem acesso ao firewall, mas tem acesso a tudo que todos os dados que estão sendo gerados por aqueles firewalls, né? Por aqueles dispositivos que o, o analista de repente não tem acesso, ele só está monitorando. Então, por exemplo, ó, o Top Sources aqui, né? Que a gente está falando ali do FortiView Sources. Eu posso ver aqui, ó, na última hora o quanto ele já consumiu. Eu posso ver também nos últimos 5 minutos aqui o quanto ele já consumiu. E isso já te dá uma visibilidade bem legal. O quanto que foi bloqueado, o quanto que foi permitido, né? Quais aplicações mais estão sendo utilizadas por aquele endereço. Ó, então aqui é legal que ele te dá uma foto de tudo que está acontecendo dentro da infraestrutura, né? E isso ajuda bastante, né? Além disso, quais são as aplicações? Ó, Top Application, né? Que é a mesma função que tem, né? Dentro, ó, até vou colocar aqui, ó, de uma forma mais clara. O Top Application aqui, ó, é a mesma que está utilizando aqui no, por exemplo, no FortiView Application, né? Eu posso utilizar lá o Top Application para saber qual que é o cara que está mais utilizando o recurso da rede agora, por exemplo, quem está utilizando mais sessões aqui. Então aqui eu tenho a foto no Firewall, mas eu posso ver isso diretamente no Analyzer, né? Então o Analyzer, tudo aquilo que está acontecendo no Firewall, o Analyzer está recebendo, né? A vantagem, né, e a grande diferença do Analyzer é que você tem relatório disso, né? Então, tudo aquilo que acontece, o, o Analyzer ele vai ser o repositório de tudo aquilo que acontece. Aí muita gente me pergunta, pô Sabino, esse Firewall não tem um disco? Eu já vi Firewall que tem disco. Sim, né? Vários Firewalls da Fortinet têm disco. Então, por exemplo, para quem aí é mais antigo, né? Não tão antigo assim, vou falar a série D dos FortiGates da Fortinet, né? Então, 100D, o 800C, enfim, né? O 60D, todos esses têm disco interno. Só que o disco interno, ele vai ter um limite, né? E outra, você tem um relatório muito limitado quando você tem isso, quando você tem o disco interno, né? E aí você não consegue, por exemplo, fazer filtros que, por exemplo, no Analyzer você consegue fazer, né? O Analyzer tem várias opções que você consegue utilizar ali para melhorar o relatório, para mostrar de uma forma mais eficaz, né, para a sua diretoria ou uma forma mais executiva de tudo aquilo que está acontecendo dentro da infraestrutura, tá? Então, não que o FortiGate, né, o Firewall não tenha condição, ele tem, mas ele fica mais limitado e dependendo da quantidade de tráfego, né, pode ser que ele não consiga, né, gerir ali pelo nem, sei lá, 10 dias de log,
né? Então isso pode acontecer, tá? E o Analyzer já não, né? Vai tudo depender da licença, do licenciamento que ele tem ali, do quanto ele pode ter de repositório, tá? Então, aqui, ó, ele mostra aqui os aplicativos, né? Quais são os sites que estão mais sendo acessados também. Então, todas as informações não são construídas pelo Analyzer, tudo ele pega do FortiGate. Então aqui você tem, ó, o quanto, né, o que está acontecendo naquele instante ou naquelas últimas horas dentro daquele dispositivo ou daqueles dispositivos que estão sendo gerenciados pelo FortiGate, tá? Além disso, né, que eu falo que é um ponto bem legal, né, ele também tem aqui, ó, uma parte de monitoramento. Né? Então, o monitoramento, ele, não sei se vocês estão vendo aqui, eu tenho um dashboard de um globo, né? E aonde esse globo ele fala, ele mostra para você qual é, que é o top de destino, né, de ameaças que o Fire ele está tentando fazer acesso. Então, se você vê esse globo aqui agora, ó, ele está tentando acessar vários lugares de ameaça. Porque eu deixei uma máquina em específico utilizando o torrent para justamente mostrar para mim visualmente para onde esses dados estão indo. Aí você pode estar falando, pô, Sabino, isso é uma frescura. Né? Isso não serve para nada. Eu vou te falar que serve. Teve um dia que eu estava monitorando os dados aqui da minha residência e uma televisão minha estava com uma conexão diretamente com o Vietnã, né? A HTTPS, né? Eu não estava inspecionando. E a partir desse gráfico aqui que eu vi, pô, mas que conexão é essa, né? Era uma conexão diretamente com o Vietnã e, cara, não fazia sentido nenhum, né? Aí fui ver que era realmente um IP de command and control. E na verdade estava sendo bloqueado, mas era tentativa. E era a minha televisão. Nunca instalei nada na minha televisão, mas eu bloqueei aquele acesso e nunca mais deu problema. Então, parece ser uma frescura, parece ser um frufru, mas às vezes isso aqui já te dá uma indicação do que está acontecendo dentro da sua infraestrutura, né? Dentro da sua rede. Né? Então, se você coloca isso, por exemplo, num telão e fica vendo os dados para onde está indo, às vezes você não tem negócio na China. Por que você está mandando dados para a China? Porque está tentando ter conectividade com a China. Né? Então você tem que checar. Né? Obviamente, hoje o SOC faz esse trabalho, mas se você não tem o SOC, a tua empresa não está vinculada a um SOC, né? Então isso aqui é um grande sinalizador, já pode te ajudar aí a mitigar algum tipo de evento de segurança que pode vir a ocorrer, tá? Então, você pode utilizar isso como recurso, né? Então, nessa parte aqui de thread, é uma visibilidade bem interessante. Aqui você também consegue, por exemplo, ver quais são os sites mais acessados, quais as aplicações mais em nuvens mais utilizadas, quais são as aplicações que mais estão rodando. Então, todas as informações eu estou pegando de todos os dispositivos que estão sendo gerenciados pelo, pelo FortiAnalyzer. Né? Então, eu não estou dizendo especificamente só sobre o FortiGate, mas se o FortiAnalyzer tiver todos os outros soluções da FortiNet, por exemplo, tudo ele vai se concentrar aqui. Então ele vira um grande centralizador de eventos que acontecem dentro da tua infraestrutura. Outro ponto legal do Analyzer, né, ele te mostra quem são os hosts que estão comprometidos. Né? E o que é isso de comprometido? É aquilo que eu falei para vocês. Eu deixei uma máquina aqui utilizando o torrent justamente para mostrar, né, que ó, tem um site de command and control, né, tentando controlar essa máquina. Tá? Eu tenho minha segurança aqui, fiquem tranquilos, tá? Não estou dando uma de vacilão, mas é, ele está fazendo ali uma tentativa para controlar essa minha máquina remotamente. Né? Então, existe um malware aqui dentro desse dispositivo e o atacante, né, está tentando fazer o controle dessa máquina, né? E aqui eu estou tendo essa visibilidade. Então, olha que legal, né? Ele já me fala aqui, ó, você está com um evento de segurança utilizando o CNC, né? O Command and Control. Né? Se eu clicar duas vezes aqui, né? Vamos ver se ele já vai abrir para mim. Acho que aqui ele não vai abrir. Mas eu consigo entrar aqui no veredito dele aqui, né? E ver o que realmente está acontecendo, né, nesse meu dispositivo, né? Qual que é o evento de segurança que acontece aqui nele. Então, se eu... Aqui ele não está... Travou minha telinha aqui. Deixa eu voltar lá no WebFilter, ele já vai mostrar. Então, eu consigo ver realmente que essa minha máquina está infectada. Eu já tenho dois eventos relacionados a isso. Né? Além disso, né, de evento de segurança,
Se você tem lá funções de SD-WAN configuradas para você monitorar a saúde dos seus links, a saúde das aplicações, ó, você consegue já ter um resumo de tudo aquilo que está sendo utilizado dentro da tua infraestrutura, diretamente do Analyzer. Então, por exemplo, ó, nesse momento, olha o que, que o BitTorrent está comendo da minha banda, né? Está utilizando de recursos da minha banda, né? Ó, o quanto de YouTube está utilizando a minha banda. Aqui é minhas crianças assistindo nesse momento. Né, a Disney, por exemplo, Instagram, navegação, né? Então, tudo isso aqui, ó, eu já consigo ter uma foto do que meu SD-WAN está usando. E você pode dar um direcionamento lá no teu SD-WAN de quais aplicações podem utilizar recurso de banda mesmo, quais não podem, ou quais podem sair quais podem sair. Então, o Analyzer vai te ajudar a definir muita coisa com relação a isso. Então, um repositório de log hoje não é só aquela questão de guardar log. Ele tem que te trazer benefício, né, de uma forma que você consiga ajudar o negócio, seja na tua empresa, seja para você melhorar o teu desempenho ali no monitoramento de tudo aquilo que acontece dentro da sua infraestrutura, ou seja até mesmo, né, para fazer uma evolução de soluções na parte de cibersegurança dentro da infraestrutura. Então, isso é um ponto muito legal, né? Isso a gente está vendo bem básico de tudo que ele tem. Ele tem uma infinidade de outras coisas, né? Então você pode ver, por exemplo, a saúde dos endpoints quando você está integrado com a solução de endpoint da Fortinet. Você pode ver o status da VPN, se tiver alguma VPN configurada, se tiver o Wi-Fi configurado, né? Então tudo isso você consegue ver por aqui. Outro ponto legal, né, é a parte de log, né? A parte de log é justamente para troubleshooting. No FortiGate, para quem já está acostumado com o FortiGate, você tem a opção de log lá, né, a opção de log, aonde você vai em For Traffic, você consegue ver tudo aquilo que acontece no FortiGate, né? A gente tem um, não um problema, mas é uma característica quando a gente está tentando ver o log a partir do Forte Analyzer aqui, né? Você vê dos últimos 5 minutos, né? Você não está vendo isso correndo na tela, online, né? Diferente do Analyzer. O Analyzer, você consegue ver isso em tempo real. Você fala, mas Sabino, pô, é um Fire, eu não consigo ver isso em tempo real? Consegue. Só que você vai ver num formato mais técnico da coisa. Você vai lá, habilitar um debug flow, você vai habilitar um diagnose sniffer, então algo nesse sentido para você ser mais rápido, tá? Mas se você puder esperar um pouquinho, você pode ver opa, você pode, né, ver aqui nos 5 minutos. Mas o Analyzer ele tem uma opção de você ver em tempo real, né? Então ele te dá a opção lá de você ver, né, tudo aquilo que acontece no teu equipamento, né, em tempo real, né? Então ele tem aqui, ó, Real Time Log. Então, tudo aquilo que está acontecendo agora no meu dispositivo, ele vai mostrar aqui para mim. E ele fica correndo em tela. Então, para a gente que está ali apagando incêndio, fazendo, pô, preciso avaliar o que, que realmente está acontecendo dentro da minha infraestrutura, quero ver em tempo real, né? Eu consigo ter essa visibilidade por aqui, né? Então, você consegue, por exemplo, o tráfego de DNS, né? Tá vindo de qual IP de origem, está indo para qual destino? Será que realmente é um tráfego que está fazendo sentido para a minha infraestrutura, né? E é isso que ele ajuda aqui. Além dos recursos de segurança que ele vai, né, mostrar. Então, teve algum incidente de controle de aplicação? Teve algum incidente de tentativa de acesso a uma categoria de filtro de conteúdo, uma categoria que não pode ser vista, né? Por exemplo, pornografia. Eu consigo fazer esse filtro por aqui? Tudo você consegue fazer por aqui. Então, o Analyzer é uma grande ferramenta de auxílio, principalmente de visibilidade para quem faz a gestão, né, da área de infraestrutura de cibersegurança de uma empresa ou, por exemplo, de um SOC. Tá? Antes de eu seguir aqui, tá fazendo sentido? Tá dando para entender aqui um pouquinho do que é o Analyzer, né? O Analyzer a gente pode falar uns 5 dias dele aqui, mas queria saber de vocês se está fazendo sentido. Coloca um hashtag aqui para mim, por favor, para que a gente possa seguir. Se tiverem alguma dúvida, vão colocando no chat. O que eu puder ir falando para vocês aqui respondendo, eu vou respondendo. Se não, depois eu abro uma caixa de perguntas no meu Instagram e a gente vai conversando, tá bom? Coloca aqui para mim
e aí eu vou seguindo aqui, né, no decorrer do nosso Analyzer, tá? Então, o Analyzer ele tem todas as opções, né? Então, tudo aquilo relacionado à segurança, à cibersegurança, eu consigo ver numa solução como essa, tá? Até o João ali estava me fazendo uma pergunta com relação a isso. Se é possível baixar esse firewall para estudo. É possível, tá? A gente utiliza isso dentro da comunidade, né? Uma imagem da Fortinet, né? No próprio Google, se você digitar lá imagem do FortiGate, você vai encontrar, tá? Para você poder fazer os laboratórios. Mas você consegue baixar. Para quem já é parceiro da Fortinet, né, para quem a empresa é parceira, você consegue baixar lá o KVM e utilizar dentro do IVNG, tá? Eu não posso passar aqui para vocês porque tem que ser parceiro, né? Tem que ser parceiro e aí isso daí vai contra o compliance da própria Fortinet. Mas aí se você procurar no Google tem essas possibilidades aí, tá? É, então aqui no LogView, tá? No LogView a gente tem esse essa possibilidade de ver os logs online, tá? Além disso, né, você pode ver todas as funções de segurança do firewall, de outras soluções que são colocadas no Analyzer, né, de outras funções, outras soluções que são gerenciadas pelo Analyzer, tá? Outra opção que é bem legal, tá? E aqui vai de encontro diretamente com o SOC, aqui no meu não é licenciado, mas qual que é a função aqui do FortiSOC, né? É justamente trabalhar proativamente para todo tipo de evento que acontece. Então aqui você pode, por exemplo, criar o que a gente chama de playbook, né? Então o playbook dizendo, vou criar um fluxograma de quando acontecer algum host que estiver comprometido, né? O host está comprometido por conta de um malware, o que eu vou fazer? Né? Vou criar um incidente e já vou mandar esse incidente lá, né, para algum analista tratar, né? Ou, a partir desse incidente, se eu tenho uma licença a gente chama de IOC, vai lá no firewall e deixa o cara em quarentena, por exemplo, né? Então você pode fazer uma infinidade de playbooks aqui para ajudar a ser proativo. O FortiSOC, ele é parte do Analyzer, mas ele precisa de uma licença, ele precisa de ser licenciado para que isso funcione. Ele não vem livre para você utilizar, tá? Mas olha o quanto isso pode ajudar aí na, na mitigação, né, de eventos de segurança aí, de falha de segurança, caso isso venha a ocorrer. Então você pode criar vários tipos de fluxograma ali, vários playbooks, onde você automatiza tudo aquilo que acontece dentro da tua infra, né? E isso faz todo sentido hoje, principalmente se a gente quer ter uma resposta rápida para algum evento de segurança que aconteça, né? Então, o FortiSOC tem essa possibilidade. Você pode também usar o handlers, né? O handler list aqui, baseado se de repente eu recebi um código malicioso, o que eu posso fazer? Né? Eu mando um e-mail para o responsável, ou mando um comando lá para o Firewall, viu, uma API, para que ele habilite uma policy e ele bloqueie essa policy. Então você pode fazer algumas coisas utilizando essa lista de eventos aí, tá? Então você consegue fazer isso. Você também tem um pouco de thread hunting, né? Que é o thread hunting? É você procurar ali as ameaças, né? Então, em cima daquilo que o Forte Analyzer recebeu de eventos, ele fala, putz, cara, aqui eu tô vendo que eu conheci alguns padrões de malware que estão trafegando na rede e a gente tem que agora atacar esses itens, né? Então, como é que eu faço isso? Então, aqui ele vai te dar também esse tipo de visibilidade, tá? Então, o FortiSOC ele é realmente uma ferramenta igual ao do SOC. Você pode estar se perguntando, pô, Sabino, isso substitui um CIEM? Não, tá? Não substitui um CIEM. Você pode integrar isso com a tua solução de CIEM justamente para você ter mais rapidez aí em alguma questão, né, de falha ou alguma questão de um evento de segurança aí que possa degradar o teu serviço, né? Mas você pode complementar aí essas funções, né? Muita gente às vezes não tem condições de ter um CIEM ainda, né? Mas coloca essa licença justamente para ajudar na mitigação de tudo aquilo que acontece, né? Dos eventos de segurança que acontece dentro da empresa, tá? Então, o FortiSOC, ele resumidamente é isso.
E, né, para a cereja do bolo, falando do Analyzer, o Analyzer tem uma série de relatórios, né? E os relatórios que a gente fala é o que às vezes traz subsídio para o analista, né? Falar que está precisando de mais recurso, subsídio para a empresa para solicitar mais budget para ter mais soluções de segurança, né? Ter visibilidade do quanto de recurso está sendo utilizado por determinadas aplicações. Se de repente, eu estou vendo que eu estou solicitando mais banda na minha rede, mas pô, grande parte do meu tráfego é TikTok. Será que faz sentido? Né? Então, a partir daqui dos relatórios, você consegue ter esse tipo de visibilidade. E aqui tem mais de 50 relatórios, eu acho que é até mais que isso, que você consegue, né, em cima de todos esses dados que você tem aí, né, de você pode aqui utilizar como recurso. Tem um que eu gosto bastante, por exemplo, que é esse aqui, o Cyber Threat Assessment. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Não, não é isso aqui não. Isso aqui consigo ver sim. Então, deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Vai estar pela metade aqui, mas eu vou diminuir aqui um pouquinho, tá? Ó, o Cyber Threat Assessment, deixa eu aumentar aqui para vocês. Ele dá aqui, por exemplo, ó, o quanto de aplicações estão consumindo, né? Quais são os itens que estão mais utilizando recurso dentro da rede, né? Quais são as recomendações baseado em tudo aquilo que o Forte Analyzer detectou. Então, detectou ali vários malwares. O que que você tem que fazer, né? Quais são os dispositivos que estão causando mais ameaças dentro da infraestrutura? Quais são as aplicações que têm mais risco? Por exemplo, uma aplicação que ninguém acha que é um risco é o TeamViewer. TeamViewer fala, pô, Sabino, eu uso isso para suporte. Legal. Se você tem isso bem controlado, perfeito, tranquilamente. Mas muita gente utiliza o TeamViewer para fornecer, por exemplo, acesso para um fornecedor, né? Então, cara, o fornecedor que não é do seu domínio está acessando a sua rede interna, né? E, cara, se é um cara, né? Não estou falando que ele é mal intencionado, mas se ele está de repente com a máquina dele com alguma coisa infectada ou com algum malware que possa trafegar nessa conexão e vai lá e contamina o seu dispositivo e isso pode se alastrar dentro da sua empresa, né? Então, hoje hoje não, mas aqui, por exemplo, numa aplicação de risco, o TeamViewer ele é considerado como um risco, porque é nada mais que, vamos falar assim, grosseiramente, que um proxy, né? Então, aqui no relatório ele vai pontuar o quanto essas aplicações são risco e se você tem que ter cuidado ou não. Às vezes, tua empresa não permite ter TeamViewer, né? E aqui você tem essa visibilidade. Não permite ter um NDS, por exemplo. Aqui você vai ter visibilidade. Não permite você acessar VPN a partir da rede interna. Aqui ele vai te dar essa visibilidade, né? Então, isso é muito interessante, principalmente para você conseguir discernir o que realmente é parte do negócio da sua empresa e o que não é parte do negócio da sua empresa, tá? Além disso, né, ele consegue mostrar ali as aplicações que tiveram tentativa de exploração de vulnerabilidades, né? Tiveram exploits, então ele vai mostrar aqui. Então ele dá, eu brinco, pega a capivara da rede e coloca tudo num relatório, né? E isso serve como subsídio, justamente para vamos fazer o upgrade de link. Tô vendo que, pô, realmente a gente está deixando aqui outros recursos sem utilização porque o TikTok está utilizando toda a banda. Ou será que eu bloqueio o TikTok para que eu tenha esse recurso? Né? Eu bloqueio o Instagram ou diminuo a banda do Instagram, do Facebook, vídeos do YouTube, né? Ou só deixo canais específicos do YouTube que possam ser utilizados pela minha empresa. Então, tudo isso você consegue, né, é, configurar no Firewall para que você consiga delimitar o que vai ser utilizado de recurso e o que não vai, tá? O que tem de utilização de recursos em nuvem. Então, nesse relatório ele consegue te dar. Então, ele te dá uma foto realmente, né, de tudo aquilo que tem dentro da empresa, quanto de banda, enfim, né, várias coisas. Então, você pode ver que aqui, ó, a gente tem uma infinidade de relatórios. Tem muitos relatórios aqui, né? Então, você tem relatório de Forte Proxy, tem lá o GTP Report, isso é bem legal, que é um relatório do que teve de mudança no firewall, né? Você tem lá relatório de IPS, relatório de SD-WAN,
relatório de incidentes de SOC, quais as aplicações que estão mais sendo utilizadas. E além disso, você pode montar um relatório da maneira que você quer. Porque você tem os datasets, né, que é justamente os gráficos da onde o Analyzer ele monta esses relatórios. Então, quero pegar um gráfico lá de malware, quero colocar no relatório que eu estou montando. E você pode compor esse relatório e criar de repente um relatório da maneira que você quer para mostrar de repente para sua diretoria. Então, é permitido fazer isso também, tá? Então, o Analyzer ele é uma grande ferramenta de log. Eu não estou dizendo que ele é a melhor ferramenta de log existente no mercado, mas hoje, se você realmente quer ter uma visibilidade de tudo o que acontece, você tem que ter uma grande ferramenta, não só de repositório de log, mas que te ofereça todos esses dados de uma forma simples, né, de uma forma clara, para que você consiga, né, ter a possibilidade de evoluir dentro da tua infraestrutura de rede, né? E com isso eu queria ver com vocês se realmente fez sentido o entendimento do Analyzer, né? O Analyzer, cara, a gente pode falar aqui 5 dias, sem brincadeira, do Analyzer, porque ele tem muita questão, muita coisa, né? Principalmente na questão de relatório, configurações de SD-WAN, mas basicamente, né, é isso que ele se propõe. Então, ele se propõe justamente a mostrar os dados de forma clara, de uma forma que seja mais visual para quem às vezes não é tão técnico, né? Então, ele ajuda muito ali no discernimento de tudo aquilo que é envolvido, né, que existem dentro das soluções de cibersegurança e são enviados para ele, e ele traduz isso de uma forma bem mais clara, tá? É uma solução muito legal. Eu vou colocar aqui no chat agora para quem quiser de repente acessar um analyzer da própria Fortinet, que ele está disponível na internet. Você pode acessar esse link que eu mandei aqui no chat, tá? O usuário e senha é demo, tá? Demo, tudo minúsculo. E aí vocês podem dar uma olhadinha, né? Ver o que, que tem o Analyzer, como é que os dados são colocados lá, e é uma solução muito legal, tá? Para quem já usa o IVNG, né? E já tem ali o pacote de imagens que você pode baixar via torrent também, você pode subir o IVNG, lembrando que você tem que ter o login lá na Fortinet, que qualquer um pode fazer, não é restrito a só parceiro, qualquer um pode fazer, tá? Para que você possa utilizar a licença de demo, tá? E aí, dessa forma, vocês podem ter uma visibilidade mais legal, ter um entendimento. Às vezes você quer mostrar uma solução como essa para a tua diretoria, é uma oportunidade de você mostrar também o que de recurso tem o Analyzer, né? E de repente pode te ajudar aí até numa troca de solução, tá? Então aí você pode utilizar aí. Tá, o certo, gente? Queria saber se fez sentido aí, se foi legal, se fez, por exemplo, aumentou um pouquinho mais o conhecimento de vocês, né? A gente poderia falar de outras soluções também de repositório de log, mas eu gosto de falar de uma solução de mercado, uma solução que é bastante utilizada e que talvez faça sentido para vocês no dia a dia e até para efeitos de comparação com outras soluções. Então, vocês estão com o link aí, vocês podem olhar, ver o que realmente tem de dados e, de repente, aí utilizar a solução na infraestrutura de vocês. Tá legal, gente? Queria agradecer aí mais uma segunda-feira com vocês, mais uma oportunidade de estar com vocês, estar passando algo que seja relevante aí para o dia a dia, né? Muita gente pode não trabalhar, mas um dia pode vir a ter contato e vai estar um pouco mais ambientado, vai saber do que está se falando aí, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus aí, forte abraço.